Quando Kyle acorda, ele começa a se exercitar e já se prepara para a aula. Chegando no colégio, ele faz um discurso para a plateia sobre vaidade e riqueza, humilhando aqueles que são feios e pobres. A maioria do público aplaude, mas alguns ficam sentados em silêncio, pois não gostaram do que ouviram. Acontece que ele está disputando a presidência da escola e pede os votos da galera, dizendo que é o melhor candidato porque é filho de um apresentador de jornal. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Enquanto isso, uma garota chamada Kendra acha o discurso dele tão nojento que sai da plateia. Descobrimos depois que essa garota é uma bruxa e Kyle não sabe disso. Depois do discurso, Kyle sai e vê que seus cartazes estão todos rabiscados e Kendra admite que fez isso numa boa. Em seguida, Kyle encontra Lindy e pergunta se ela conhece Kendra e o motivo dela fazer isso, mas a garota diz que nunca falou com ela e vai embora depois de cumprimentá-lo. Parece que ela é apaixonada por ele, mas nunca contou pra ninguém. Mais tarde, Kyle volta para casa e tenta conversar com seu pai. Os dois não são próximos, então Kyle manda mensagem para o pai e mesmo assim, David ignora o filho. Alguns momentos depois, a empregada deles vem conversar com Kyle, mas ele trata a mulher com desrespeito. O nome dela é Zolo e não liga para o que ele fala, então sai sorrindo. No dia seguinte, Kyle ganha as eleições e todos aplaudem ele. Depois disso, ele vai falar com a Kendra e dá para a garota um ingresso para uma festa VIP, já que ela não gostou do resultado das eleições. Kendra decide dar uma chance para ele e aceita o convite para a festa. Mais tarde à noite, Kyle se prepara e sai com uma rosa branca. Chegando lá, ele vê a Lindy trabalhando como garçonete. Os dois conversam um pouco e ela diz que está economizando dinheiro para fazer um passeio para Machu Picchu. Eles tiram fotos juntos para o jornal da escola enquanto falam sobre o significado da rosa branca. Depois de um tempo, Kendra aparece na festa para conhecer Kyle, mas ele humilha ela na frente de todos. O convite era uma armadilha que ele fez só para tirar satisfação sobre o que ela fez com os cartazes dele. Isso deixa Kendra com raiva e ela lança uma maldição sobre ele. Kyle começa a sentir tontura e volta para casa passando mal. Quando chega, ele vê Kendra na varanda e ela explica a sua maldição. Acontece que a bruxa transformou Kyle em um monstro horroroso, dizendo que ele só tem um ano para encontrar alguém capaz de amar o monstro que ele se tornou. Kyle fica horrorizado ao ver seu rosto desfigurado e as marcas feias por todo o seu corpo. Mais tarde naquela noite, o pai dele chega e fica chocado quando vê o rosto do filho. Ele leva Kyle no médico e solicita tratamento. Ele também diz que seu filho nunca aceitaria viver assim, mas o médico diz que não tem solução para isso. Kyle sai do hospital com raiva e alguns dias depois, David envia Kyle para uma casa longe da cidade para que ele possa viver sozinho, e toda a escola é informada de que Kyle está em uma clínica de reabilitação. Zolo também está lá para cuidar dele nos primeiros dias. Kyle anda sem rumo na casa sem ter o que fazer, mas um professor particular chamado Will foi contratado pelo pai dele para dar as aulas que ele não pode ir. Mas Kyle manda o cara ir embora, dizendo que não precisa dos seus serviços. Então o professor revela ser cego e Kyle deixa ele entrar. Na mesma noite, Kyle está olhando para a foto de seu pai e Zolo entra no quarto. Pela primeira vez, Kyle conversa com ela sem falar besteira, perguntando sobre sua família. Zolo conta sobre seus 3 filhos na Jamaica e diz que está triste por não poder vê-los. Ela termina falando para ele ser paciente porque o pai dele vai visitá-lo, mas Kyle discorda e manda um áudio pro pai dizendo que não quer ver ele. Depois disso, ele pega uma moto e vai para a festa de um amigo. Ele encontra Kendra e pede desculpas por tudo, mas ela ignora e vai embora. Pouco tempo depois, ele vê seu melhor amigo beijando sua namorada. Isso deixa ele muito triste. Só que neste momento, Lindy se aproxima dele e conversa sobre amor. Ela não sabe que é o Kyle e ele concorda com o que ela diz na conversa. Na manhã seguinte, ele acorda no chão e encontra seu professor cego jogando dardos. Os dois conversam um pouco e Kyle diz que seus amigos são falsos. Mais tarde ele fica relembrando como era antes, olhando para aquela foto com a Lindy. À noite, ele sai e vai até a casa dela e fica vigiando na janela. A partir deste dia, ele começa a seguir a Lindy, e parece que está apaixonado por ela. Outro dia, quando estavam jantando, Kyle diz que quer ajudar seu professor a recuperar a visão, mas o professor acha que isso é impossível. No dia seguinte, Kyle vai ver a Lindy, mas desta vez ele nota 2 bandidos tentando assaltar o pai dela. Sem perder tempo, ele ataca um mais o outro bandido empurra a Lindy pela escada e ela desmaia. Então Kyle carregou a Lindy para casa dela. Logo depois disso ele ouve um som de disparo e quando volta para fora, descobre que o pai dela conseguiu acertar um dos bandidos e o outro fugiu, mas antes disso ameaçou o homem de vingança. Vendo isso como uma oportunidade,
Kylie convence o pai dela para deixar a garota ficar na casa dele em segurança. Na próxima cena, Lindy chega na casa de Kylie bem irritada com o pai por colocá-la na casa de um estranho. Kylie esconde sua verdadeira identidade e se apresenta como Hunter. Depois disso, ele tenta impressionar Lindy dando presentes caros, mas ela não se impressiona. Zolo entende a situação e diz que Lindy não é o tipo de garota que pode ser comprada e fala para ele conversar com ela. Então Kylie vai até Lindy usando uma máscara e oferece para ela alguns doces. Lindy pergunta por que ela foi trazida aqui e diz que não precisa de ninguém cuidando dela, mas Kylie diz que seu pai só fez isso para protegê-la e isso acalma a garota. Depois disso, Kylie começa a gostar cada vez mais dela e começa a escrever cartas para a garota. Ele também decide construir um pequeno jardim porque Lindy gosta de rosas. Ele começa a construção no dia seguinte. Durante todo esse tempo, numa certa noite, ele está sentado na sala de estar e de repente nota umas marcas no braço se iluminarem e ele fica um pouco nervoso. Logo depois, Lindy entra na sala e começa a conversar com o Kylie. Os dois ficam vendo programas de televisão coreanos. E depois de um tempo, Kylie mostra seu rosto e pergunta o que ela achou. Lindy dá um sorriso e ela responde dizendo que já viu coisas piores. Isso faz Kylie ficar muito feliz e ele começa a gostar dela ainda mais. Alguns dias depois, Kylie finalmente completa o jardim improvisado e convida Lindy para ir lá. A garota fica impressionada e eles começam a estudar juntos com o professor Will dentro do jardim. O problema é que a aula nunca acontece porque Will e Zolo sempre deixam os dois sozinhos e agora os dois passam um bom tempo lendo poemas juntos enquanto o tempo vai passando. Na próxima cena, Kylie vai até a Kendra e implora por mais tempo para quebrar o feitiço, mas ela recusa. Ele também pede para ela ajudar Will a recuperar a visão e Zolo ir ver os filhos novamente. A bruxa concorda, mas só concede esse desejo se ele conseguir sair da maldição. Depois disso, Kylie vai para o quarto da Lindy e descobre que ela tem uma foto deles juntos. Eles conversam sobre Kylie, pois ela não sabe que a pessoa com quem está falando é o garoto que ela ama. Lindy diz que ela sente algo especial pelo Kylie e ele convida ela para ir até o zoológico à noite. Eles se divertem e se sentam no telhado esperando o nascer do sol. A Lindy coloca a cabeça no colo dele e dorme dizendo que ele parece conhecer ela há muito tempo. Kylie leva ela para o quarto e a coloca na cama. Mas nesse momento, ele vê uma notificação no computador dela e descobre que o amor da sua vida ainda está planejando ir para Machu Picchu com outro cara. Para convencê-la a ficar, Kylie leva a garota para a mansão do seu pai. No caminho, Lindy recebe uma mensagem do pai dela pedindo para ela voltar, pois o bandido foi preso. Quando chegam lá, eles passam um tempo sozinhos, e enquanto conversam, Lindy compartilha mais sobre seus sentimentos. Quando os dois estão prestes a se beijar, o telefone dela toca, e quando atende, Lindy descobre que seu pai está no hospital, então ela sai correndo para pegar um trem para ir lá. Antes de ir, Lindy diz pro Kylie que ele é um bom amigo. Isso deixa ele magoado, porque queria ser mais do que um amigo. Enquanto isso, no caminho para o hospital, Lindy lê todas as cartas que Kylie lhe deu e entende que ele está apaixonado por ela. Depois de alguns dias, o pai dela melhora e ela tenta entrar em contato com Kylie, mas o rapaz ainda está triste e não atende nenhuma ligação. O dia que Lindy vai para Machu Picchu chega, então Zolo e Will falam pro Kylie encontrar ela antes de partir e ele aceita a sugestão e decide encontrar ela na escola. Todos olham para ele por causa de sua aparência horrorosa, mas ele nem liga. Quando vai falar com a Lindy, ela pergunta do porquê ele não ligar para ele de volta e Kylie responde que ele tinha medo dela não amar ele. O ogro se apaixonou pela princesa! Mas Lindy abaixa o capuz dele e o casal se beija. O problema é que ela não diz eu te amo e por isso o feitiço não acabou. Ele não quer deixar ela triste e fala para ela aproveitar a viagem. Então Lindy vai embora, mas logo depois ela volta e finalmente admite que o ama. Kylie descobre que voltou ao normal quando olha seu reflexo e Lindy corre de volta procurando o Hunter, mas encontrou Kylie. Ela tenta ligar pro Hunter, mas o telefone de Kylie começa a tocar e então ela percebe que eles são a mesma pessoa e os dois se beijam. Na cena final, Will recupera a visão e Zola recebeu seus documentos para poder visitar os filhos.